Bom dia. Uma alegria sempre renovada encontrar vocês. Que Jesus abençoe esta casa, seus trabalhadores, seus frequentadores. Um bom dia para as pessoas que nos acompanham também pela internet. Que todos possamos estar nessa manhã com os nossos corações acerenados, as nossas mentes tranquilas, confiantes na bondade do Pai, que nos permite continuamente renovar os nossos caminhos. Então, este ano é um ano muito especial. 2017 é o ano em que o Livro dos Espíritos completa 160 anos. E essa data está sendo celebrada por todo o movimento espírita no Brasil, um projeto da Federação Espírita Brasileira, que a FES tem encampado com muito carinho. Então, ao longo deste ano, várias atividades têm sido programadas no sentido de reiterar para todos nós que essa obra é o fundamento da mensagem espírita ao mundo e nós precisamos conhecê-la. A culminância dessa campanha aqui no Estado vai acontecer em setembro. Em setembro teremos o Congresso Estadual Espírita e teremos aqui no Estado a presença de companheiros que têm oferecido uma contribuição significativa ao estudo espírita, como Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinge, Andrei Moreira, nosso presidente da FEB, Jorge Godinho. Eles estarão conosco compartilhando seus estudos a respeito de o primado do espírito e as transformações sociais, que é o objetivo de olhar o Livro dos Espíritos e perceber como a mensagem do Espiritismo nos auxilia a transformar a nossa sociedade. A sociedade, como está, todos vamos ser unânimes em dizer que não atende aos nossos anseios, aos nossos desejos. E é possível uma sociedade melhor. Então, o Virgílio já mostrou lá atrás que o folder do Congresso está disponível aqui, e aqueles que quiserem partilhar conosco esse momento especial de culminância da campanha que homenageia o Livro dos Espíritos, vai ser uma alegria encontrar vocês lá em setembro, lá em Vitória. O congresso vai acontecer no Centro de Convenções. E as inscrições já estão abertas pela internet, você faz a inscrição no site da FES, tranquilamente, e vamos ter essa chance de compartilhar os estudos espíritas e ouvir vozes abalizadas que nos vão trazer subsídios importantes no nosso caminho. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa base. E na questão 1009, que é quase no final do livro, que o livro tem 1019 questões, Kardec indaga a respeito de assuntos muito importantes para o caminho da humanidade. E ele recebe respostas de vários espíritos, dentre eles Paulo, o apóstolo, que inicia a sua fala dizendo qual é a finalidade da humanidade. Ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: ciência, justiça e amor. 3 coisas lhe são contrárias: a ignorância, a injustiça e o ódio. Então, essa fala de Paulo de Tarso, ela vai abrir para a nossa conversa de hoje, cujo objetivo é falar dos caminhos do amor. Então, o amor é um dos elementos dessa tríade apresentada por Paulo como aquilo que favorece a obtenção da meta que está desenhada por Deus. Então, se o fim da humanidade é gravitar para a ordem divina, para a unidade divina, essa finalidade não está definida por um movimento pessoal dos espíritos. Ela está definida por Deus. Deus nos criou para essa finalidade, para unirmos-nos a Ele,
para atingirmos essa plenitude de ser que nos facultará a percepção dele. Porque, se bem estivermos lembrados aqui, a questão da presença de Deus no universo é uma questão levantada e atestada por todas as religiões. Deus criou o universo, Deus mantém o universo e Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Mas não temos essa percepção, não temos esse sentimento muito forte em nós. E os Espíritos dizem que não temos porque falta para nós um sentido. Seria o mesmo que nós tentarmos dizer para um cego que é a luz. Nós podemos descrever de maneira precisa a luz, mas quem nasceu cego dificilmente vai ter essa experiência, esse entendimento. Então, por mais que os Espíritos nos falem de Deus como amor, o Criador, o Pai, nós entendemos, nós conseguimos abranger o sentido das palavras, mas não temos a experiência. Não conseguimos ter essa constatação, essa percepção, porque falta um sentido. E para desenvolver esse sentido que nos facultará sentir, perceber, entender, unirmos-nos a Deus, é que nós temos que trilhar os caminhos do amor. Então, o amor é essencial. Quando Paulo dá 3 elementos, ele nos fala a ciência, porque o conhecimento é importante, mas ele não está falando da ciência acadêmica. Ele está falando da possibilidade de desenvolver o conhecimento que nos traz sabedoria. Nem sempre a ciência do mundo resulta em sabedoria. É só a gente perceber que a bomba atômica é resultado do avanço da ciência humana. Então, ciência só significa sabedoria quando ela é conjugada a esses outros 2 elementos, a justiça e o amor. E justiça aqui também não se refere simplesmente a julgamento do bem e do mal, do certo e do errado, do inocente ou do culpado. Justiça aqui em referência ao ajustamento, à justeza. Nós precisamos nos ajustar às leis divinas. Então, é justiça nesse sentido. E quando nós entendemos a lei divina, nós entendemos que viver numa sociedade tão profundamente desigual não favorece o desenvolvimento do amor. Então, ajustar-se à lei divina, trabalhar por uma sociedade que tem os seus fundamentos, a percepção de que somos perante Deus irmãos. Então, sermos capazes de instituir a fraternidade no campo em que nós morejamos, naquele espaço em que vivemos. Então, ciência, justiça e amor. Se não houver amor, não há a sabedoria que resulta da ciência, não há o ajustamento que está proposto em justiça. Tudo se resume ao amor. Por isso, Jesus afirmou que toda a lei, todos os profetas estão fundados na lei do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a lei basilar. É claro que Deus, criando seres como nós, simples e ignorantes, Ele tem um trajeto pedagógico para o desenvolvimento que é necessário que façamos. Então, nós chamamos esse trajeto, essa pedagogia divina, como os caminhos do amor. E esse tema, ele está bem discutido nessa obra, que tem o mesmo título, Os Caminhos do Amor. Isso é uma contribuição simples que estamos oferecendo aos companheiros espíritas. É uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira,
E foi uma obra que eu tive a oportunidade de escrever no finalzinho do século XX. Então, já na década de 90, ela foi publicada, está disponível para a leitura, e aqueles que quiserem compartilhar conosco desses conhecimentos e discutir essas ideias, sempre vai ser uma alegria poder compartilhar. E esta obra, Os Caminhos do Amor, ela propõe uma viagem. E no início do trabalho, dissemos assim, que esta viagem não é uma viagem como você faz nos caminhos do mundo, pelas estradas. É uma viagem pelo caminho das ideias. E quais são as ideias que aqui são trabalhadas? São as ideias que o Espiritismo nos traz, que nos permite fazer uma leitura do pensamento de seres que já passaram aqui pela Terra, que deram as suas contribuições ao entendimento humano e que nos ajudam a entender o momento que nós estamos passando, a dificuldades que se instalou em nossa vida e a escolher melhores caminhos para nós trilharmos. Os pensadores têm contribuições interessantes. Pensadores espiritualistas, às vezes não espiritualistas, mas têm contribuições interessantes. A leitura disso, à luz do Espiritismo, nos faculta ampliar o leque do nosso entendimento. Então, eu digo assim, nós vamos viajar por esse mundo de ideias que já foram conversadas, propostas a respeito dessa trajetória humana que começa no berço e termina no túmulo. Nosso trabalho, ele também começa no berço. E o berço é o ponto de início da trajetória da personalidade que está hoje no cenário do mundo. Começa no berço. O espírito, não. O espírito, ele antecede o berço. Mas a personalidade que se constituiu para esta encarnação, ela começa no berço. Ela vai finalizar no túmulo. O espírito prosseguirá, mas a personalidade vai viver dentro desse limite. Então, aqui nós começamos no berço para entender como esse processo nos encaminha para o desenvolvimento do amor em nossa vida e termina aqui na fase em que o indivíduo constituiu a sua própria família. Porque primeiro você é fruto de uma família. E quando você chega na fase adulta, você escolhe o parceiro ou a parceira e constitui a sua própria família. E nesse caminho, o objetivo é desenvolver o potencial de amor que todos os seres criados por Deus têm. Não tem ninguém excluído disso. Todo espírito criado por Deus tem potencial para o amor. E a vida vai nos desafiar a colocar esse potencial em movimento para desenvolvê-lo. É como uma semente que você tem que regar e tem que cuidar para que ela se torne a árvore. E é um processo que não ocorre de imediato. Quantas encarnações já tivemos e quantas ainda teremos para desenvolver esse potencial? Não dá para saber, mas seguramente muitas, porque temos ficado por muito tempo repetindo uma mesma experiência sem andar. A cada encarnação constituímos uma personalidade. Pela bênção da lei divina, não nos lembramos da encarnação anterior. É claro que não lembramos fatos, nomes, datas, mas em nós está o potencial já desenvolvido
e estão as imperfeições não corrigidas. E esta colheita que estamos fazendo hoje tem a ver com a semeadura do passado. Então, esse passado não está plenamente esquecido, ele está em nós. E nós vamos precisar de entender que estar caminhando ou estar parado é livre-arbítrio. Se eu posso estacionar? Posso. Indefinidamente? Não. Porque existem leis divinas que definem o progresso. Então, mesmo que eu queira estacionar, eu vou poder fazê-lo por um tempo. Qual é a pedagogia divina para nos impulsionar? É o desconforto, é o sofrimento, a dor. A dor faz parte da nossa caminhada. E ela é a grande mestra. Porque quando nós nos sentimos confortáveis, nós tendemos a não nos mobilizarmos às conquistas que precisamos empreender. Se o desconforto se instala, eu me movo. Então, percebe, o nosso caminho do amor começa no berço como personalidade transitória e termina no túmulo como personalidade transitória. Toda bagagem adquirida nessa experiência transfere-se ao espírito imortal que retoma a sua vida na erraticidade e planeja outras etapas para continuar crescendo. Não podemos estacionar. E viajar por essas ideias não é uma viagem sem risco. Embora você não esteja na estrada, não vá ser sujeito a um acidente, nem a um assalto, na intimidade do seu pensamento, existe um grande risco de repente, você perceber que a sua leitura desse momento que você está vivendo levou você a equívocos que precisam ser reparados. E esses momentos de reflexão, de análise, eles são fundamentais na nossa trajetória. Então, por isso, os caminhos do amor chama para uma viagem e previne. Há riscos nessa jornada. Porque se nós olharmos bem a nossa cultura, nós vamos ver que ela não favorece o amor. Ela não favorece esse desenvolvimento. Quando nós olhamos as instituições que educam o homem na nossa cultura, nós percebemos a necessidade de profundas transformações, a fim de que essas instituições efetivamente coloquem o indivíduo no passo a passo que ele precisa trilhar. Então, discutimos isso aqui. Para vocês terem uma ideia, o primeiro capítulo que a gente trabalha aqui é um capítulo que trata da mulher. A mulher, na nossa cultura, ela por muitos e muitos séculos foi considerada um ser inferior ao homem. É da cultura ocidental esse pensamento. Aristóteles dizia: a mulher é um ser inacabado. Prerrogativa do macho é mandar. A sabedoria da mulher é obedecer. É assim que a nossa cultura vê a mulher. O século XX marcou um momento em que esses conceitos foram colocados em xeque. Porque desde a segunda metade do século XIX, no mundo inteiro começou um movimento de emancipação da mulher. E isso veio culminar no século XX. Então, por que nós estamos, ao falar dos caminhos do amor, começando pelo foco na mulher? Porque é a mulher que acolhe o espírito que vai chegar ao mundo em seu próprio ventre. Esta individualidade imortal que é o espírito
para se corporificar entre os homens, precisa passar 9 meses no ventre da mulher que acolheu a proposta de ser mãe. E essa relação do espírito que retorna à vida com a sua mãe, ela é a forma mais íntima de relacionamento que existe. André Luiz faz uma descrição primorosa desse momento da reencarnação no livro Missionários da Luz. Com certeza todos aqui já ouviram comentários sobre a reencarnação de Segismundo, que André Luiz descreve com minúcias, explicando como que o indivíduo na erraticidade, que se apresenta com o perispírito desenvolvido, o seu corpo espiritual desenvolvido, como será necessário que esse corpo espiritual se restrinja para que se acople à célula ovo, que se forma pela união de espermatozoide e óvulo. Todos aqui vão lembrar que esse processo se dá sob supervisão de espíritos que estão envolvidos na profunda ciência biológica. Por muitos e muitos anos, acreditou-se que era uma lei mecânica que definia que o melhor espermatozoide é que vai atingir o óvulo, é o mais capaz, porque é uma corrida. É uma corrida de milhões e que só um chega à meta. Mas André Luiz vai dizer que não, que o espermatozoide que vai unir-se ao óvulo é aquele que possui a carga genética importante para o projeto que está no seu início. Então, detalhes. A ciência humana explica muita coisa, mas deixa muita interrogação. A ciência espírita amplia os nossos horizontes para entender esses detalhes. Então, estar no ventre da mãe, ligado a um corpo em formação, é o primeiro momento desse retorno, desse projeto que significa um recomeço sempre, sempre. E significa uma aposta divina na nossa capacidade de superar tudo aquilo que travou o nosso desenvolvimento do passado e que agora nós podemos nos sobrepormos a esses obstáculos e conquistarmos as metas. Então, essa união mulher e o seu futuro filho, ela é intensa. André Luiz chega a descrever o processo como se fosse a enxertia de uma planta. Você pega uma planta adulta, dá um talhe no seu caule, coloca ali a planta que você quer desenvolver, o pequeno broto. A planta adulta vai fornecer a seiva para que esse broto se desenvolva. Ele usa essa metáfora. Então, o espírito que vai retornar à vida tem o seu corpo energético fundido ao corpo energético da sua mãe. E ela que vai oferecer os recursos vitais para a constituição do corpo, para o desenvolvimento desse embrião, depois do feto. E no momento do nascimento, corta-se o cordão umbilical que une o filho ao corpo da mãe. Então, esse ser precisa respirar sozinho, precisa passar a se alimentar, mas existe uma ligação energética que se mantém entre o bebê e a mulher que o acolheu. Por isso que todo aquele espírito que vivencia a privação da mãe biológica no retorno à vida está vivendo um momento provacional, que é difícil, porque essa vinculação é que transfere para esse espírito segurança nesse início de caminhada. São situações de prova ou expiação que o espírito precisa viver na sua jornada.
E, nesse ponto, a gente inclui um estudo muito interessante de Carl Gustav Jung, quando ele diz que o amor materno tem efeito alimentador. E ele sustenta que o bebê humano, por falta desse alimento, ele adoece e morre. A criança, até os 2 anos, ele tem necessidade intensa desse tipo de alimento. Não é só o leite materno, é também o envolvimento afetivo. Uma coisa que alivia as nossas tensões é saber que qualquer indivíduo adulto, na imediação em que esta criança é chamada a nascer, pode oferecer esse alimento. É lógico que a mãe será o alimento melhor. A presença da mãe e seu afeto será o alimento melhor. Mas outra pessoa pode substituí-la. Por isso que a adoção é sempre um projeto de desenvolvimento amoroso muito intenso para aquele que oferece a oportunidade. Mas o efeito alimentador da presença materna é constatado por psicólogos e analistas da alma humana, do caminho humano. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia, primeiro, da mulher. Essa mulher que vive hoje no cenário do mundo é um espírito reencarnado. Do ponto de vista do espiritismo, não há espíritos homens e espíritos mulheres. Há espíritos, seres inteligentes, que quando se corporificam, podem se expressar numa roupagem biológica masculina ou numa roupagem biológica feminina. Quando isso é decidido, é um plano feito, há objetivos. A roupagem masculina permite o desenvolvimento de alguns potenciais, a roupagem feminina de outros potenciais. Os potenciais masculinos e femininos são complementares e são necessários na dinâmica da vida, no nível de evolução em que nós estamos e que dependemos de corpos biológicos para continuar progredindo. Porque vai ter um momento dessa caminhada que não precisaremos de corpo biológico, da matéria nessa concretude. Nós seguiremos avançando com o corpo energético. Há sociedades, comunidades, humanidades no cenário do universo que já não dependem desta máquina física e seguem evoluindo, mas o nosso nível evolutivo ainda demanda isto. Então, esta máquina tem essa configuração, a polaridade masculina, a polaridade feminina. E nós vamos lembrar aqui que a mitologia grega, ela tem uma história muito interessante, que quando você lê à luz do Espiritismo, ela alcança uma dimensão diferente, que é a história, o mito dos andrógenos. Na mitologia grega, quando houve a criação do mundo, os seres eram andrógenos, tinham em si mesmo o masculino e o feminino. Eram seres poderosíssimos e muito velozes. E na mitologia, isso preocupou o deus dos deuses, que era Zeus, e para resguardar-se do poder daqueles seres, Zeus teria mandado dividir na metade, separando o masculino do feminino. E esses seres assim separados povoam a terra. E segundo a mitologia, por isso, homens e mulheres se buscam na tentativa do resgate da unidade perdida. É lógico que é um mito e a gente tem que entender, segundo a informação que os espíritos nos deram, que ninguém é metade de ninguém. Cada um de nós é um ser por inteiro. Mas o mito contém verdades. Verdades psicológicas simbolizadas dessa forma. Por quê? Quando o mito fala que os andrógenos eram poderosos porque continham em si
as duas potencialidades, e isso ameaçava o poder de Zeus, porque na mentalidade do homem naquele momento, o poder de criar é de Deus. Mas homens e mulheres, quando se unem, também criam, também geram vida. Então o mito fala disto, a união das duas potencialidades como poderosa, capaz de gerar a vida. E do ponto de vista que o cristianismo nos traz a mensagem de vida em abundância, nós vamos lembrar que a vida biológica é somente uma parte do resultado do amor entre homem e mulher. Enquanto nossos irmãos das outras interpretações do cristianismo entendem que a união sexual seja apenas para o objetivo da procriação, o Espiritismo sustenta que a união sexual é necessária para a produção da vida no seu sentido pleno. Porque quando o casal se une e há amor entre ambos, esta vida alcança dimensões de alegria, de sustentação, de força, para enfrentar os desafios da vida. O mundo é desafiador. Ter alguém ao seu lado e ter nesse alguém o retorno afetivo investido é algo que nos confere segurança e paz. Então, o amor conjugal, de todas as faces do amor que a gente tem experiência humana, é esse lado que nos identifica com a capacidade de criar em ponto amplo. Criar corpos biológicos pelos quais seres espirituais virão compor o nosso grupo familiar e criar essa sensação da vida plena, da abundância da vida. Quando Jesus fala que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, ele está falando nesse sentido da intensificação da alegria de viver. Porque biologicamente ou você está vivo ou você está morto. Não tem nuances. Mas não é do ponto de vista biológico que Jesus está falando. Ele está falando do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da nossa relação com o mundo e com o outro. Então, nesse aspecto, o amor conjugal é uma faceta desse caminho muito importante. Que quem vai acolher o espírito que chega à vida é a mulher. Ela vai abrigá-lo no seu ventre. Mas, se ela conta com um parceiro que está ali ao seu lado, no fortalecimento desse aspecto afetivo, compartilhando as agruras da jornada, as dificuldades, logicamente, esse psiquismo feminino tem mais potência para oferecer segurança. E esse é o projeto divino, que os espíritos retornem à vida por essa porta, que resulta da união entre o homem e a mulher. Então, o mito dos andrógenos está nos falando da potencialidade presente quando você une os dois lados. E os dois lados não são iguais, são seres diferentes. A feminilidade te projeta numa série de experiências e tem muito foco da sensibilidade, da intuição. A mulher é muito voltada a esse seu sexto sentido, a esse aspecto intrínseco. Já a masculinidade, ela se volta para a defesa da família, para o sustento da família, para o enfrentamento do mundo, para o pensamento objetivo. São marcas. O que não significa dizer que a mulher não é capaz de também trabalhar e também garantir o sustento. E não significa dizer que o homem não seja capaz de também se envolver na criação dos filhos, no amparo à criança dentro da intimidade do lar. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante que a gente já
percebe nos casais mais novos essa movimentação que já torna bem sutil essa diferença do masculino e feminino. Por quê? E aí a gente traz de novo a contribuição de Jung. E Jung diz assim, que nenhum ser é 100% homem, nem 100% mulher. Todo homem tem um componente feminino dentro dele. E toda mulher tem um componente masculino dentro dela. Então, o masculino na mulher ele chamou ânimos. O feminino no homem ele chamou ânima. Essa intuição e esta experiência e esse conhecimento que Jung trouxe à discussão na cultura acadêmica é perfeitamente ratificado pela doutrina espírita. Por quê? A doutrina nos diz que nós somos seres reencarnados. A nossa experiência começou lá atrás. Nós não sabemos quantas encarnações já tivemos, mas já tivemos encarnações nas duas polaridades. Eu hoje estou na configuração feminina, mas dentro de mim existe todo o arquivo de experiência vivida na masculinidade, que certamente já houve esse caminho, essa experiência no passado. Então eu trago em mim essa experiência da masculinidade já vivida. Só que quando a roupagem biológica é feminina, o impulso mais forte é da emersão dos arquivos femininos da minha experiência. Então, eu vou expressar a feminilidade sem deixar de ter em mim todo o arcabouço da masculinidade que também me permite atuar no mundo com objetividade na defesa da família, na busca da subsistência. Do outro lado, a mesma coisa. O masculino, hoje, configuração masculina. Quantas encarnações em corpos femininos cada um pode ter tido? Essa experiência está dentro. E o detalhe é que, nesse momento evolutivo da humanidade, nós não temos a possibilidade muito fácil de acesso aos nossos arquivos interiores. Então, eu preciso do outro, que está na polaridade oposta. Por isso que a união conjugal, ela é enriquecedora dos dois lados, de ambos que se unem. Porque ao espelhar-me no outro que está na polaridade masculina, eu tenho mais facilidade de acessar toda a potencialidade masculina que existe em mim como um arquivo secundário. E eu posso trazê-lo à tona. Mas é preciso que exista esta união, essa amorosidade nesse vínculo, esse comprometimento nesse vínculo. E quando nós olhamos a nossa cultura, nós vemos que a nossa cultura não favorece isso também. A manutenção desse pensamento centrado na cultura patriarcal, em que a autoridade pertence ao homem e a submissão à obrigação da mulher, cria uma dinâmica de relação entre desiguais. O amor é um sentimento que brota na relação entre iguais. Se há uma desigualdade acentuada, uma prerrogativa conferida a um que se arvora dela para oprimir o outro, isso não favorece o desenvolvimento do amor. Então já fica o campo minado desde o momento em que essa união se estabelece. E como esse campo minado vai permitir ao espírito que retorna à vida o ambiente ideal para que o seu próprio potencial amoroso emerja? A relação do ser que chega à vida é total dependência daqueles que o acolhem. Total. O bebê humano não sobrevive sem cuidados. Então, essa total dependência deixa esse psiquismo inteiramente aberto às influências que ele vai receber.
Daí a nossa preocupação em focar a mulher, porque a mulher está sendo desafiada fortemente neste momento histórico, principalmente no século XX foi mais ainda desafiador, porque ao mesmo tempo em que ela precisava voltar-se para o campo da sua realização pessoal e para a sua própria subsistência como ser humano no mundo, ela continuou sendo cobrada como mãe e como aquela figura que dá unidade ao lar. A mulher do século XX, ela se viu diante de desafios gigantescos. O homem do século XX não foi preparado para viver o desafio dessa mulher. Então, nossa primeira discussão aqui é essa. Entender essa dinâmica e tentar discutir com a nossa cultura, à luz do Espiritismo, como reverter esse processo cultural que ainda influencia a formação das famílias, para que os núcleos familiares se tornem espaços efetivamente de experiência amorosa, que é a experiência que faculta aos espíritos que chegam o desenvolvimento do amor. E nesse ponto, quando a gente discute a infância aqui no livro, nós falamos do tempo de semear. Na infância, os pais estão promovendo uma semeadura que só vai brotar lá na frente, na adolescência, na juventude. E a adolescência é vista aqui como um tempo de transformações. O indivíduo vai viver a transformação do seu próprio corpo, a transformação da sua relação com seus pais, o desafio de firmar-se como pessoa diferente desses pais. Toda essa trajetória implica um envolvimento afetivo muito forte. E na nossa cultura, todo esse trajeto é pontilhado de entendimentos da vida, de visões de mundo que não nos auxiliam. Daí, a doutrina espírita ter sido o recurso enviado por Deus no final do século XIX, exatamente para preparar esse caminho de construção de uma visão de mundo, de uma visão de si mesmo também, que possa ordenar a imersão desses sentimentos em tumultos, que a encarnação propicia. Que eu reencarno e na infância eu estou totalmente suscetível. Mas na adolescência eu vou tomar as rédeas da minha experiência afetiva. Na adolescência eu vou ter que lidar com a transformação desse corpo para a fase adulta, para também procriar. A sexualidade emerge com uma força extraordinária nesse momento da vida do indivíduo, e sem que ele tenha maturidade suficiente para lidar com isto. E nós saímos de uma família que era configurada com papéis definidos e socialmente aceitos, para um momento em que tudo se questionava. Então, a família como que começa a se dissolver ante os nossos olhos. O século XX marcou esse momento terrível de questionamento e crítica dos modelos anteriormente estabelecidos, e as pessoas se sentiram perdidas. De repente, diante desse momento em que não prevalece mais o valor antigo, mas ainda não se desenha o momento futuro com os valores novos estabelecidos, o indivíduo é deixado a si, rédea solta. Como que as pessoas se comportaram diante disso? Alguns se apegaram ao passado querendo ressuscitar o modelo antigo. Alguns se permitiram rédea solta para não o uso da liberdade, mas da libertinagem. Na constituição de parcerias múltiplas, que também não ajuda a desenvolver o potencial de amor. A doutrina já estava no mundo, mas nós somos ainda minoria. Minoria em termos de número, o que não deve nos desestimular, porque precisamos
disponibilizar para os outros esse conhecimento. Temos que ser mais operosos ainda, nesse sentido, quando percebemos que numericamente somos muito pequenos, poucos. Mas isso deve ser um estímulo. E ainda mais lembrando a figura metafórica que Jesus usou, que é o fermento que leva da massa. A massa é sempre muito mais do que o fermento. Mas o fermento produz a diferença na massa. Assim também nós, espíritas, precisamos caminhar nesse sentido, de sermos a diferença no cenário tão conturbado e difícil. E aí a gente constata que o codificador tinha uma expectativa esperançosa em relação a esse processo transformador. Nós vamos ler a opinião de Kardec em Obras Póstumas, que ele viu, na vida dele, que foi um tempo pequeno, depois que ele codificou o Espiritismo, ele teve só 14 anos de experiência encarnado. Mas, naquele momento, ele viu que a mensagem espírita pegava um indivíduo no meio do fogo da vida, do fogo das paixões, como ele diz, e transformava esse indivíduo. Porque ele compreendia o seu objetivo, ele compreendia a dinâmica do sofrimento que estava presente na sua experiência, ele tinha explicações. Então, isso é transformador. Aí o codificador, ele antecipa uma expectativa de que isso se potencializasse extraordinariamente quando o ser espiritual chegasse à encarnação numa família espírita. Então, ele vai receber com o leite materno essa informação que é transformadora. Kardec antecipou-se uma expectativa esperançosa que haveria um boom de desenvolvimento, de transformação. É lamentável dizer que não aconteceu. Embora nós tenhamos que reconhecer que família espírita ainda é minoria no cenário humano, nós estamos dizendo que é lamentável não ter acontecido, porque nós vemos as famílias espíritas vivendo a mesma perplexidade da família não espírita no cenário humano. Nós vemos pais espíritas cometendo os mesmos equívocos na educação que cometem os pais não espíritas. Nós tivemos a oportunidade de ver famílias espíritas se dissolverem por conta desse momento tumultuado de libertinagem que nós estamos vivendo. Isso é a realidade. O que isso nos aponta? Nós estamos trilhando o caminho do amor, porque é o fim, é a finalidade, é a determinação divina. Nós vamos chegar a esse objetivo, porque ele é fixado por Deus. Gravitar para a unidade divina é o fim da humanidade. Nós vamos chegar lá. Mas nós estamos criando voltas em nosso caminho, retardando esse momento indefinidamente, porque nós aceitamos o Espiritismo como teoria. Ainda não estamos vivendo na prática. Não estamos colocando essa mensagem no exercício da amorosidade que nós estamos vivendo hoje, como pais, como irmãos, como filhos, como amigos, como amantes, como cônjuges. Não estamos colocando o Espiritismo. E dificilmente essa encarnação vai ser decisiva se é assim que nós a estamos conduzindo. Mas pode ser definitiva em termos de mudar o caminho, porque ainda estamos aqui. O momento é de reflexão mesmo. Por isso que eu digo aqui no livro, essa viagem não é isenta de riscos. Eu posso entender, lendo tudo que está aqui, essa discussão toda sobre infância, adolescência, juventude, família, eu posso, no processamento dessa viagem, entender
não estou caminhando como devia. No final, a gente traz aqui uma reflexão do Vinícius. O Vinícius, ele usa uma metáfora gramatical, né, da minha área, né? Eu sou professora de língua portuguesa. Meu ex-aluno estava aqui me apresentando, né? Eu sou professora de língua portuguesa. Trabalhei no magistério e nos últimos anos no IFES de Vitória. Então, uma metáfora gramatical tem muito a ver com a minha história. O Vinícius, usando uma metáfora gramatical, ele diz que a nossa conjugação do verbo amar não segue o paradigma de Jesus. E ele usa os conhecimentos da gramática para construir essa ideia. Ele diz assim, que nós temos conjugado o verbo amar, às vezes, como um verbo defectivo. O que é o verbo defectivo? É o que não tem algumas pessoas. Tem verbo que não tem algumas pessoas. Por exemplo, o verbo colorir não tem a primeira pessoa do presente. Eu não posso dizer eu coloro, não existe isso. Falta a primeira pessoa. Então, alguns verbos da língua portuguesa, faltam pessoas. Aí ele diz assim, nós estamos assim. Eu amo o João, a Maria, mas eu não amo o José e a Josefa. Eu amo algumas pessoas e não amo as outras pessoas. Então, se isso acontece, é porque, na verdade, não amamos. Porque o amor é uma energia que se irradia como um todo em direção a todos. Se eu particularizo, meu sentimento é alguma outra coisa, não é amor. Então, ele diz que o ser humano conjuga o verbo amar como defectivo. E, às vezes, conjuga o verbo amar na voz passiva. O que é a voz passiva? A voz passiva é que o sujeito não age. Eu digo, eu amo, eu que ajo. Mas se eu digo, eu sou amado, é a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito não age, ele recebe os efeitos da ação. Muitos de nós se colocam assim, eu quero é ser amado. Eu não quero me movimentar na direção do amor. Estou conjugando na voz passiva. Então, há as nuances da gramática em relação ao paradigma do verbo amar. E ele diz assim, alguns conjugam o verbo amar como intransitivo. Sim. Amo, ponto, mas essa ação não transita para o outro, não. Não se converte em ação para o outro. E já dizem os Espíritos que a caridade é o amor em movimento. Quando eu amo, essa ação tem que transitar para o outro. Mas o verbo intransitivo não transita. Eu amo, eu me amo. Aí eu quero me dar bem. E eu quero tudo de bom, mas eu não ajo. E ele lembra que Jesus, ao contrário disso, parecia que conhecia a gramática da língua portuguesa, né? Porque Jesus viveu num tempo que nem existia a língua portuguesa, mas parecia que ele conhecia, porque Jesus amava como um verbo transitivo, direto. Transita para o outro essa ação de amar, como o verbo ativo que ele é, movimentando-se na direção do outro. E recebendo do outro, não importa o quê, eu continuo amando. É assim que Jesus conjuga o verbo amar. Então, o paradigma de Jesus está correto gramaticalmente. Aí o Vinícius, com essa brincadeira, ele diz que nós precisamos aprender essa gramática da conjugação paradigmática do verbo amar com Jesus, para que, efetivamente, no mundo, nós cumpramos as etapas previstas para que essa encarnação nos aproxime um pouco mais da meta, que é gravitar para a unidade divina. O assunto é vasto, tem muitas nuances. E, quem sabe, uma outra hora a gente conversa mais. Mas eu fecho aqui a nossa conversa, já que a gente mostrou como o amor conjugal é importante nesse cenário em que os pais é que vão acolher os espíritos, os pais é que vão oferecer ao ser reencarnante a primeira lição de amor. Uma fala poética da Maria Dolores a respeito do amor,
que é muito sintética, mas é muito profunda. E é bom pegar as imagens que Maria Dolores tece e examinar essas imagens para entender o seu sentido mais profundo. E o poema que ela escreveu está no livro Maria Dolores, Psicografia de Chico Xavier, tem o título Afeições. E ela diz assim: se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas a alma querida o coração de ninguém. O amor é assim como o rio, que tanta beleza encerra. Ele, o irmão, a irmã, a terra, unidos, fazendo o bem. Se a terra prendesse o rio, ei-lo um pântano perfeito. Se o rio fugisse ao leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos, teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em eterna primavera, luz divina que espera mais luz das luzes de Deus. É lindo demais. Muita paz. Muito obrigada pela atenção.